E uma delas é esse prestígio aos nossos heróis, porque o Brasil tem os seus heróis, e nós temos que, sim, estudar a nossa história, porque um povo sem memória, como já dito aqui pelo Daniel, está fadado a repeti-las. Então, primeiro, por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente gasta um pouco do nosso tempo para estar aqui falando um pouquinho de história e fazendo esse enaltecimento aos heróis pracinhas, diante de uma mesa tão seleta? Temos aqui autoridades do parlamento, autoridades militares, pessoas que gozam do prestígio junto ao povo baiano. É para reafirmar que nós temos identidade. É para falar que nós não viemos de nenhuma chocadeira. Para pensar só, né? Inevitavelmente, eu com frequência, sempre que posso, eu estou nos Estados Unidos, porque eu adoro os Estados Unidos, sou fã dos caras. Se você chega nos Estados Unidos, quem tiver oportunidade, vá lá e fale com o americano. O que são os Founding Fathers? Ele vai te falar alguma coisa, vai te falar de George Washington, ele vai te falar de alguém. Traz aqui para o Brasil, sai na rua aqui. Quem são os pais fundadores do Brasil? Eu acho que a maioria dos brasileiros não vai saber responder. É isso aqui que o vereador e o pessoal aqui do grupo de estudos, o Daniel, o João, estavam falando. José Bonifácio, Dom Pedro I, Imperatriz Leopoldina. Se a gente não tiver, inclusive, vereador, Deus queira, quando a aliança estiver pronta, o nome da fundação vai levar o nome de José Bonifácio, que é um dos nossos Founding Fathers. Se não, daqui a pouco alguém vai contar uma historinha para vocês, dizendo que Dilma Rousseff foi a primeira mulher a chegar ao poder. Imperatriz Leopoldina, depois do dia do fico, quando Dom Pedro I começou a rodar pelo país, buscando apoio para fazer a independência nacional, e uma das suas idas foi a Minas Gerais, quem é que comandou o Brasil? Uma mulher. Para quem reclama hoje de machismo, pensa como é que era isso. Lá no século, nem no século passado, no século retrasado, tinha ou não tinha que ter coragem? É ou não é um exemplo de mulher? Que inclusive se associou a José Bonifácio que viu as atrocidades cometidas na Revolução Francesa, onde chegou-se a decapitar 100 pessoas por dia. Chegava lá, você é contra a Revolução? Vem cá, guilhotina, praça pública, vlupt. Esse tipo de coisa que hoje a gente vê nos presídios, quando tem disputa ali de PCC, Família do Norte, todo mundo fica horrorizado, os presidiários jogando bola com a cabeça dos coleguinhas de cela, isso aí foi uma parte da Revolução Francesa. E o José Bonifácio, para que isso não se repetisse no Brasil, trocava cartas e mensagens com a Imperatriz Leopoldina. E o José Bonifácio conseguiu manter uma estabilidade em São Paulo naquele período, prezados veteranos que orgulham o Brasil, que eu vou chegar no heroísmo dos senhores. E essa estabilidade que ele manteve em São Paulo atraiu a admiração de Dom Pedro I, tanto que se tornou seu principal ministro após o 7 de setembro de 1822, quando o Brasil fez a sua independência. E aí, mais uma vez, eu vou resgatar da memória de vocês. Quem é que foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Estados Unidos, em 1824. E quem é que foi a nossa primeira embaixada? Quando o Brasil começou a abrir embaixadas no exterior. Vou dar um doce para quem adivinhar qual foi o primeiro país que o Brasil abriu sua embaixada. Estados Unidos. Em 1905, mandou para lá o nosso primeiro embaixador, de nome Joaquim Nabuco. Quem que pese o seu brilhantismo internacional, o seu destaque foi conseguido depois de tomar muito na cabeça, combatendo a escravidão no Brasil. O grande nome, por muitos historiadores assim considerado, de combate à escravidão, que depois de tomar tanto na cabeça, lutando pelo fim da escravidão, aí batia na trave, vinha a lei do sexagenário, batia na trave, vinha a lei do ventre livre, e ninguém tinha peito de colocar adiante o fim da escravidão. Quem é que determinou o fim da escravidão? Vou dar um doce para a mulher que descobrir. A princesa Isabel.
que depois, em 1888, quando foi decretado o fim da escravidão, no ano seguinte, em 1889, o que aconteceu? Uma ruptura. Muitos dizem golpe. Veio a República do Brasil. E ainda assim, quando perguntada, aquela cena histórica em que ela dá um murro na mesa e fala: se 1000 tronos houvessem, 1000 tronos eu renunciaria para assinar a Lei Áurea e dar a liberdade aos negros no Brasil. Merece ou não merece os nossos aplausos? Por favor. Não foi um homem, não. E não foi ontem, não. Foi para mais de 100 anos atrás. Uma mulher. Essa aí sim para se orgulhar. Uma mulher que não comprou Pasadina. Uma mulher que não ensacava vento. E uma mulher corajosa. E vale lembrar, naquele tempo, nem sempre acontecia isso, prezados comandantes. A dinastia portuguesa colocava na ordem sucessória as mulheres. Então, a princesa Isabel, ela seria a próxima, né, rainha a comandar o país. Mas trocou isso tudo. Por quê? Porque ela estava pensando no Brasil, ela estava pensando nas liberdades das pessoas. Olha que história bonita que a gente tem. E certamente vocês têm que concordar comigo que nem todo mundo sabe. Mas eu vou seguir, prezados pracinhas, um pouquinho mais na história para a gente chegar até os senhores. Falei muito dos Estados Unidos, né? Um pouquinho mais adiante, surge uma pessoa de 40 anos de idade, que não sabe falar português, e vai virar embaixador nos Estados Unidos. O nome dele, Osvaldo Aranha, mais conhecido pela Assembleia Geral da ONU, que reconheceu e criou o Estado de Israel em 1947. Osvaldo Aranha, assim como Joaquim Nabuco, e aí vamos fazer aqui um exercício imaginário, vamos nos teletransportar lá para a primeira metade do século XX. Joaquim Nabuco, quando ele foi ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, nomeado por ninguém menos do que o nosso Barão do Rio Branco, à época chanceler, o chanceler que resistiu a 4 governos, o mais longo chanceler da nossa história, ficou 12 anos, salvo engano, no poder, 11 anos. Ele chegou nos Estados Unidos e viu um local onde a democracia vigorava e dava certo. Nas suas cartas, ele dizia assim, ele falava com admiração: como é que pode ter um local tão pujante com as liberdades preservadas, uma democracia tão linda? Porque naquele tempo, a discussão toda era: será que vale a pena a gente seguir no caminho da democracia e das liberdades? Será que não é melhor a gente fazer como alguns países estão fazendo, lá na Itália com fascismo, na Alemanha com nazismo, de ter um poder central, onde uma cúpula, um núcleo vai determinar, e todo o restante da população vai seguir o que eles determinarem? Então os Estados Unidos estavam se contrapondo à Europa naquele período. E o Osvaldo Aranha, após ter essa experiência nos Estados Unidos, o João relembrou aqui bem, foi chanceler no Brasil, exatamente durante o período pré-Segunda Guerra Mundial. E aí eu chamo a atenção dos militares. Ele fez acordos internacionais, né, estimulados, Osvaldo Aranha estimulou esses acordos internacionais de viés liberal com os Estados Unidos, porque ele acreditava nessa aproximação. E os exercícios conjuntos feitos pelas Forças Armadas atraíram a atenção de um general chamado Góes Monteiro, que à época era o chefe do Estado-Maior. Esse trabalho de costura, de acordos internacionais, exercícios militares conjuntos, enfim, trouxeram o presidente norte-americano para o Brasil, Franklin Roosevelt. Em 1943, esteve em Natal, tem até uma foto famosa, né, de um jipe onde está o Franklin Roosevelt, junto com o presidente Vargas, dando uma volta em Natal, e ali é que foi selada a entrada do lado brasileiro, junto, não aos Estados Unidos, mas junto com as tropas aliadas, que estavam lutando pelas liberdades. Imagina o que seria do Brasil, se nós estivéssemos sido seduzidos pelos nazistas. Para começar, é a raça ariana, tá? Esquece. Retrocesso total, iam jogar a princesa Isabel no lixo.
falar português, nem sei se estaríamos hoje. A quem que nós devemos isso? Aos pracinhas aqui presentes. Faço questão de ler seus nomes. Gilberto Teixeira de Araújo, Manuel Alves de Oliveira e Paulo Luiz da Silva. Muito obrigado pelo serviço dos senhores a essa pátria. Muito obrigado. Tomemos assento. Quando eu era estagiário ainda na Petrobras, cursava Direito na FRJ lá no Rio de Janeiro, eu assisti a uma palestra, foi muito interessante que o palestrante, era uma palestra motivacional, como uma das várias que tem por aí, né? Mas ele falou um negócio que me marcou, ele falou de uma técnica que ele aplicava chamada Changing Places. Você se coloca no lugar do outro, e então você tem uma noção melhor da realidade antes de tomar uma decisão. Principalmente os comandantes com relação aos seus subordinados. E eu fico pensando, né? Imagina só, você está lá na sua casa, 1944, couro comendo na Europa, não tem celular, não tem internet, você não tem nem Google Maps para saber onde é que é a Itália, o que é a Tchecoslováquia, a Polônia que foi invadida ao mesmo tempo, né, em 1939, por nazistas e soviéticos. Para quem diz que o Hitler era contra os soviéticos, né, era contra o marxismo, na tentativa de colar em Hitler uma imagem de que ela era de direita, está aí um fato histórico inegável, né? De um lado os soviéticos, do outro os nazistas. No meio disso tudo depois entraram os nossos pracinhas ali, com muita coragem, às vezes sem ter nem um boot do tamanho do seu pé. Naquele tempo não se vestia Nike, Reebok, Adidas, não tinha-se Samsung Galaxy, nem Apple Phone. Taca para o barco e vai lá. Desembarcando lá, sua missão é a seguinte: está vendo o alto daquela montanha ali, descampada? Ali tem uma metralhadora. Aliás, algumas metralhadoras, né? Tua missão: desembarca na praia, sobe, vai lá e cata aquele cara lá. Remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente. Monte Castelo. Luovo. Montesi. Colecchio. Consegue imaginar isso? Eu na Polícia Federal, prezados pracinhas, nem se comparando, nem de longe ao serviço dos senhores. Mas certa vez no Rio de Janeiro, a gente trocou tiro numa operação, lá em São João de Meriti, na favela Vila Ruth. E eu virei fã dos policiais militares. Para começar, que tem um pouquinho de loucura nisso daí, vamos ser sinceros, né? Mas resumindo a história, na operação nós fomos atrás deles e quando a viatura subiu o pé do morro, que a gente tinha uma casa para fazer uma busca e um mandado de prisão em aberto contra uma pessoa, começou a cantar lá de cima para baixo os tiros. E você só ouve, né? Pim, pum, blá, 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 blá. E os caras subindo a viatura. Obviamente, do lado de cá, dando também, né? Agora, você imagina essa loucura num campo aberto, com várias metralhadoras, e você com o mochilão tendo que ir lá pegar. Poxa, se isso não é heroísmo, se nós não vamos nos orgulhar disso, eu não sei mais do que a gente vai se orgulhar. E eu gostaria de abrir só um parênteses aqui, para ressaltar ainda mais o heroísmo dos nossos homenageados de hoje. Que eu não pretendo me alongar muito mais não, vereador Alexandre Aleluia. Quase que eu fui um profeta aqui, hein, deputado Alexandre Aleluia. Eu não quero me alongar tanto, mas antes disso tudo acontecer, olha só o exemplo para nós aqui do Brasil. Antes disso tudo acontecer, o Hitler já estava anexando territórios na Europa. Até que um primeiro-ministro inglês, chamado Neville Chamberlain, foi até a Alemanha e falou: olha, eu vou sentar e vou conversar com Hitler. Sentou para conversar com Hitler. E fizeram um acordo, chamado Acordo de Munique.
Poxa, Eduardo, mas o que tem a ver acordo de Munique? Você está falando de Hitler, Chamberlain, sei nem quem é esse cara. Calma. Chamberlain, ele retornou para a Inglaterra. Está no YouTube aí, porque naquela época já tinha algumas filmadoras, ainda em preto e branco, mas tem lá, ele com um papelzinho na mão, saindo do avião e falando: trouxe aqui tempos de paz. Fiz um acordo com Hitler. Ó, gênio com J, né? Só que naquele tempo, enquanto o Chamberlain estava com isso, tinha um cara meio doidão, um louco. Não sei se vocês conseguem fazer um comparativo daquela época com agora, mas vamos pensar, um político louco, uma voz isolada no parlamento, que está lá falando. Carioca é complicado, carioca às vezes fala muito palavrão, mas a minha avó me assiste, então tem que tomar cuidado. Falando, olha, esse acordo com Hitler vai dar problema, esse acordo com Hitler não é válido, vocês vão tomar um calote aí. Ele falou para o Chamberlain: você podia escolher entre a desonra e a guerra. Você escolheu a desonra e vai ter a guerra. O pacto feito depois da Primeira Guerra Mundial, em que países como a Grã-Bretanha, o Reino Unido, tinham que proteger os Sudetos, Tchecoslováquia e Polônia, viraram as costas, deixaram Hitler anexar a Tchecoslováquia em troca de paz. Só que o Hitler não parou por ali. Depois ele invadiu a Polônia e continuou com a sua saga. E aí aquele louco que estava lá no parlamento, falando, cantando a pedra, lá atrás, o que aconteceu com esse louco? Pegaram um louco chamado Churchill e ele virou o primeiro-ministro do Reino Unido. Conclusões e comparações os senhores façam por si só. Eu acho que dá para entender mais ou menos o que eu estou imaginando nesse momento. Porque em momentos de dificuldade, não chamam essas pessoas moderadas. Dante Alighieri, o idealizador da língua italiana, falava, né? Os locais mais quentes do inferno são reservados para aqueles que, em momento de crise, se esconderam atrás da neutralidade. Adianta ser moderado em determinadas situações? Adianta você querer negociar com partidos corruptos? Adianta você passar a mão na cabeça de bandido? Fica aí o exemplo para o Brasil de hoje. E encaminhando para o final, aqui, prezados comandantes, deputado, ex-deputado federal, aleluia, vereador, aleluia, né? Eu fico muito feliz que sempre que a gente fala da Força Expedicionária Brasileira, quem conhece a história morre de orgulho dos senhores. Mas eu fico triste, por um lado, que eu acho que as homenagens ainda são poucas. Nós, governantes, deveríamos fazer mais para lembrar essa história. Em 2016, eu fiz uma sessão solene ao lado do deputado Rauli, que o Aleluia conhece muito bem também, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Pouquinho, muito pouco. Nós temos lá no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, um monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas quando eu recebo um vídeo, e tem um vídeo clássico, que são as crianças, lá em Montese, cantando o hino da Força Expedicionária Brasileira, aquilo dali quase corre lágrimas dos olhos. Você sabe, a molecadinha da Itália, cantando em português, a canção do expedicionário. Isso daí, para mim, acaba com tudo. Museu da Força Expedicionária Brasileira, em Pistoia, na Itália. Você vê os italianos reconhecendo o trabalho desses heróis aqui. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro fala que, quando for à Itália, ele gostaria muito de conhecer esses locais, para ver de perto como que são valorizadas as nossas tropas. E um dia, certamente, assim também serão aqui no Brasil. E agora sim, o final do finalmente, tá? Prometo. É que é sempre um risco dar um microfone na mão de um político, né? Vamos combinar que falar pouco é complicado, né? Mas esse ano, para quem me segue nas redes sociais, vocês sabem que eu gosto de surfar, né? E meu pai nunca foi contra eu surfar. Muita gente acha, Jair Bolsonaro devia tratar vocês castigo quando era moleque, e pá. E meu pai sempre foi bem tranquilo, ele nunca bateu em nós. Quem batia e dava o corretivo, e hoje eu agradeço muito, é a minha mãe
que ela tinha um Raider rosa e uma correia, que foram essenciais na criação de 3 filhos, diferença de 1 ano e meio de um para o outro. Minha mãe, que vai ter uma vaga no céu, com certeza já está garantida para ela. Mas surfando eu fui para o Havaí, e esse ano foi a 2ª vez que eu fui lá em Pearl Harbor, a base que foi bombardeada de surpresa pelos japoneses. Tivemos aqui a surpresa dos submarinos torpedeando navios brasileiros. Lá nos Estados Unidos foi na base militar de Pearl Harbor. Um dos 2 dias que eles falam, né? We will never forget, nós nunca esqueceremos, que é o 7 de dezembro de 41 e o 11 de setembro de 2001. E lá em Pearl Harbor, a gente acaba lembrando do filme, né? Tem um filme muito famoso que leva esse nome. E eu fiz um vídeo fazendo uma crítica. Como que no Brasil a gente não tem nenhum filme notório exaltando os nossos pracinhas, exaltando as forças expedicionárias brasileiras? Uma das iniciativas que está indo adiante é um filme chamado Jambok, que ele conta a história de um militar da Força Aérea Brasileira que foi abatido e teve que retornar para sua base percorrendo 300 quilômetros e meio ao território inimigo, para lembrar um pouquinho desse exemplo de heroísmo. Para que não se repita aquilo que eu vi nos cinemas brasileiros, que eu vi o filme Sniper Americano, e saindo do cinema, uma pessoa comentou, né? Poxa, Estados Unidos é demais mesmo, hein? Os caras são ferrados. Pena que aqui no Brasil a gente não tem um exemplo desse. Eu falei, como que a gente não tem? Está recheado de exemplo. Estão aqui hoje a prova viva disso. E aí vocês reparem como é que essa pauta cultural é importante. Se nós não tivermos heróis, se nós não tivermos memória, já vem um aproveitador, passa um papo na gente, e então não temos mais aquele brio patriótico, aquela noção de brasileiros. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ter como heróis pracinhas, ser brasileiro é reconhecer a importância de mulheres que há séculos tinham o seu espaço e a sua notoriedade. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, agradecendo mais uma vez, Alexandre Aleluia, pelo seu convite, e mais uma vez rendendo aqui homenagem aos nossos militares, de hoje, ontem e sempre, porque depois que ganhamos a Guerra do Paraguai, quando ela acabou, em 1870, o patrono das Forças Armadas, Duque de Caxias, começou a ser disputado por partidos políticos, republicanos, liberais, monarquistas, e ele falou, a minha espada não tem partido, e pode ter certeza que assim são os senhores, e que Deus queira que continuem por muito tempo. Muito obrigado, forte abraço a todos, fiquem com Deus.